Olá, estudantes! Sou o professor Raul Queiroz de Língua Portuguesa. Pupilos, hoje é dia de Sexto Tempo. Essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. Hoje vamos aprofundar um pouco mais nossos conhecimentos sobre referenciação lexical e pronominal. Essas são formas de referenciação que servem para substituir palavras repetidas ou conectar ideias de forma mais clara. Vamos entender como isso funciona. Primeiro, vamos falar da referenciação lexical, que acontece quando substituímos uma palavra por outra com sentido próximo, como um sinônimo. Pupilos, lembrem que léxico e vocabulário são sinônimos e representam um conjunto de palavras. Essa substituição torna o texto mais rico porque evita a repetição e nos dá mais opções de palavras. Olhem este exemplo. O cachorro da Ana é muito esperto. O animal consegue abrir a porta sozinho. Vejam só, pupilos, em vez de repetir a palavra cachorro, usamos animal, que tem um sentido parecido. Isso é referenciação lexical. É como se usássemos palavras de um mesmo campo semântico, ou seja, que falam sobre a mesma ideia ou tema. Dessa forma, o texto fica mais dinâmico e menos repetitivo. Agora vamos para a referenciação pronominal, que, como o próprio nome já diz, usa pronomes para substituir palavras ou expressões citadas anteriormente. Meus queridos, isso também evita repetições e ajuda a ligar partes do texto. Observem este exemplo. Na sala de aula havia um cartaz colorido. Ele mostrava as regras da escola. Aqui a palavra cartaz foi substituída pelo pronome ele. Assim o texto ficou mais fluido, sem precisar repetir cartaz na segunda frase. Dessa forma, o texto ficou muito melhor, gente. Vale lembrar que os pronomes que usamos na referenciação podem ser de vários tipos. Vamos então relembrar alguns deles. Bom, os pronomes pessoais substituem os substantivos e indicam quem está falando, ouvindo ou sendo mencionado. Por exemplo, a Mariana trouxe o livro. Ela vai emprestar para o João. Nesse caso, o pronome ela, que é um pronome pessoal de caso reto, substitui o nome Mariana e evita a repetição. Já o pronome me, que é um pronome pessoal de caso oblíquo, seria usado como complemento em frases como: a Mariana me contou uma história divertida. Os pronomes possessivos mostram posse, ou seja, que algo pertence a alguém. Por exemplo, o Pedro ganhou um jogo novo. O meu ainda está chegando. Percebem que o pronome meu substitui o que seria o meu jogo? Assim não precisamos repetir a palavra jogo. Pupilos, isso é muito útil quando estamos escrevendo um texto. E cuidado com os pronomes possessivos para evitar ambiguidades. Vejam este exemplo. Carla disse para Lucas que sua mochila estava rasgada. Olha, aqui não sabemos se a mochila era da Carla ou do Lucas. Para resolver isso, podemos escrever: Carla disse para Lucas que a mochila dele estava rasgada. Ou, se fosse o caso, também poderíamos dizer: Carla disse para Lucas que a mochila dela estava rasgada. Agora ficou claro de quem era a mochila, não é? Por fim, os pronomes demonstrativos servem para indicar a posição de algo no espaço, no tempo ou no texto. Olhem este exemplo, pupilos. João comprou 2 livros. Este é de aventura e aquele é de mistério. O pronome este se refere ao livro mais próximo de quem fala e aquele se refere ao mais distante. Assim, meus queridos, conseguimos fazer a referência sem repetir a palavra livro. Agora, pupilos, vamos nos aprofundar ainda mais nesse assunto. Leiam comigo um trecho da crônica de Luiz Fernando Veríssimo chamada A Metamorfose. Uma barata acordou um dia e viu que tinha se transformado num ser humano. Começou a mexer suas patas e viu que só tinha 4, que eram grandes e pesadas e de articulação difícil. Não tinha mais antenas. Quis emitir um som de surpresa e, sem querer, deu um grunhido.
As outras baratas fugiram aterrorizadas para trás do móvel. Ela quis segui-las, mas não coube atrás do móvel. O seu segundo pensamento foi: que horror, preciso acabar com essas baratas. Opa! Vejam só, pupilos! O autor desse texto utilizou vários mecanismos de referenciação pronominal que acabamos de aprender. Vejam como no segundo período ele utiliza o pronome possessivo suas para se referir à barata que foi citada anteriormente. Mais à frente, ele utiliza o pronome pessoal de caso reto ela para fazer referência à barata de novo. E olha que interessante, pupilos! O autor usa o pronome pessoal do caso oblíquo las para se referir às outras baratas que estão sendo seguidas. Por último, ele usa o pronome pessoal seu para se referir à barata novamente. Entenderam como esses recursos deixam o texto muito mais fluido e sem repetições, pessoal? Pupilos, agora que já entendemos bem como funcionam esses mecanismos de referenciação e como fazer para evitar repetições desnecessárias, vamos a uma questão modelo? Estudante, vamos ler o seguinte texto para responder a questão. História estranha. Um homem vem caminhando por um parque quando de repente se vê com 7 anos de idade. Está com 40 e poucos. De repente dá com ele mesmo chutando uma bola perto de um banco onde está a sua babá fazendo tricô. Não tem a menor dúvida de que é ele mesmo. Reconhece a sua própria cara, reconhece o banco e a babá. Tem uma vaga lembrança daquela cena. Um dia ele estava jogando bola no parque quando de repente aproximou-se um homem e o homem aproxima-se dele mesmo. Ajoelha-se, põe as mãos nos seus ombros e olha nos seus olhos. Seus olhos se enchem de lágrimas. Sente uma coisa no peito. Que coisa é a vida? Que coisa pior ainda é o tempo. Pupilos, a questão é a seguinte. No trecho onde está a sua babá fazendo tricô, o termo sua babá utiliza qual mecanismo de referenciação? Letra A, referenciação lexical. Letra B, referenciação pronominal. Letra C, referenciação por repetição. Ou letra D, referenciação indireta. Então, meus queridos, vamos resolver a questão. A alternativa A está eliminada, pois não há uso de sinônimos. Já a alternativa C também pode ser retirada, já que não ocorre repetição de palavras. E a D, pupilos, também está equivocada, pois não se trata de uma referência indireta. A resposta correta, então, é a letra B, referenciação pronominal, já que o pronome sua estabelece uma relação direta de posse com o personagem principal, garantindo coesão sem repetições. Agora que já vimos tudo sobre referenciação lexical e pronominal, é hora de praticar. Bom exercício para vocês! Fala, turma! Eu sou o Júnior Mar e a dica de hoje é as substituições nos textos. Quem aqui tá animado aí? Vocês já perceberam que eu tenho visitado as escolas? Partindo dessa informação, vou criar aqui 2 frases com vocês. Lá vai. Júnior Mar visitou as escolas. Júnior Mar veio gravar as dicas do 6º tempo. Que palavra está se repetindo, gente? Júnior Mar está se repetindo. Para evitar a repetição, vamos substituí-la por um pronome. Qual é? Pronome ele. Veja agora a nova frase com correção. Júnior Mar visitou nossa escola. Ele veio gravar as dicas do 6º tempo. O texto ficou mais coeso, mais unido, com uma conexão melhor, um texto mais bonito. Valeu? Essa foi a nossa dica de hoje. E agora... Brilha, garoto! E a primeira questão é o seguinte. Leiam comigo. Poeminho do contra. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu, passarinho. O comando da questão é o seguinte. No verso, eles passarão, o termo eles utiliza qual mecanismo de referenciação? Letra A,
referenciação lexical. Letra B, referenciação pronominal. Letra C, referenciação por repetição. Ou letra D, referenciação indireta. Agora é com vocês. Tempo na tela. Pupilos, a alternativa A pode ser eliminada porque não há substituição por um sinônimo ou termo de sentido próximo, o que é característica da referenciação lexical. A alternativa C também pode ser retirada, pessoal, porque o termo eles não repete nenhuma palavra mencionada antes, mas faz referência de outra forma. A alternativa D está equivocada também, porque não depende de inferências ou contexto externo para identificar o referente. Então, gente, a alternativa correta é a letra B, referenciação pronominal, pois o pronome eles retoma diretamente o termo esses que aí estão, conectando as partes do poema de forma coesa e sem repetição. Legal, não é? Agora, pupilos, nossa próxima questão será baseada no seguinte texto. Prestem atenção. Rick e a girafa. No jardim zoológico, neste domingo azul, a girafa olha do alto para as crianças e parece convidá-las a um passeio no dorso. Há uma escada perto e, se for encostada ao animal, Ricardo, Rick é o seu apelido, poderá chegar até lá. O garoto mede a distância que vai do chão ao lombo e julga-se em condições de vencê-la. Uma vez lá em cima, cavalgando o pescoço e segurando-lhe os chifres, pedirá à girafa, depois de umas voltas pelo jardim, que o leve por aí, percorrendo o mundo. Presa há tanto tempo, a girafa há de estar ansiosa de liberdade. Não será difícil transpor a cerca. Ela espera que Rick lhe proponha a aventura. Ninguém se atreverá a travar-lhe os passos. E Rick vai dirigi-la nos rumos que aprendeu no Atlas escolar. E o comando da questão é este. No trecho, e se for encostada ao animal, temos que tipo de referenciação? Letra A, lexical. Letra B, pronominal. Letra C, metafórica. Letra D, pronome possessivo. Agora é com vocês, olha aí o tempo na tela.
Então, meus queridos, a alternativa B, pronominal, está descartada. Por quê? Embora o texto utilize o pronome se, ele não é o principal mecanismo de referenciação do trecho destacado. A alternativa C, metafórica, também está eliminada, pois metáfora é uma figura de linguagem que não tem a ver com o nosso assunto. E a alternativa D, pronome possessivo, está equivocada, pois o trecho não apresenta um pronome que indique posse. A alternativa correta, pupilos, é a letra A, lexical, pois o termo animal é usado como sinônimo de girafa. Isso cria uma referenciação lexical ao evitar a repetição direta do substantivo girafa e garante a coesão do texto. Vamos à última questão. Vamos ler juntos o seguinte texto. Gralha azul. A lenda da gralha azul teve origem no estado do Paraná, na região sul do Brasil. Conta-se que ela recebeu da mãe natureza um pinhão para matar sua fome. A ave, que ficou muito feliz e satisfeita com o alimento, comeu metade do pinhão e enterrou a outra para se alimentar depois, mas se esqueceu onde havia escondido o restante do fruto. Algum tempo depois, a gralha percebeu que um lindo pinheiro começou a brotar na floresta e decidiu cuidar dele. Conforme foi crescendo, o pinheiro começou a dar frutos, com os quais a ave continuou a se alimentar para saciar a sua fome. Assim como da primeira vez em que recebeu um pinhão da mãe natureza, a gralha comia uma parte do fruto e enterrava o restante, sempre se esquecendo de onde havia escondido o alimento. Dessa forma, a gralha plantou uma floresta inteira de araucárias pela região sul. Como recompensa por sua bela atitude, a mãe natureza decidiu modificar a cor do pássaro, que antes era pardo, deixando-o com a coloração azul. Com isso, a gralha azul se tornou uma belíssima ave que se diferencia de todas as outras da floresta. E o comando da questão é o seguinte. No primeiro parágrafo do texto, há duas formas de referenciação. Quais são elas? Letra A, lexical, com a utilização do pronome ela, e pronominal, com a utilização da palavra ave. Letra B, pronominal, com a utilização da palavra gralha, e lexical, com a utilização da palavra ave. Letra C, pronominal, com a utilização do pronome ela, e lexical, com a utilização da palavra ave. E letra D, lexical, com a utilização da palavra gralha azul, e pronominal, com a utilização do pronome ela. Tempo na tela, queridos! Então, pupilos, a alternativa A pode ser eliminada,
Pois apesar de o pronome ela ser exemplo de referenciação pronominal, a palavra ave não é um pronome, mas sim um sinônimo de gralha, caracterizando a referenciação lexical. A alternativa B, pessoal, também deve ser retirada, porque a palavra gralha não é uma forma de referenciação pronominal, mas sim uma repetição do termo principal. A alternativa D, por fim, também pode ser descartada, pois a palavra gralha azul não está retomando nenhum termo anterior no primeiro parágrafo. A alternativa correta, então, é a letra C, já que o pronome ela é usado para estabelecer uma referenciação pronominal, retomando o substantivo gralha, enquanto a palavra ave é uma referenciação lexical, que funciona como sinônimo e evita a repetição do termo principal. Muito legal, não é mesmo? Então, estudantes, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Vejo vocês no próximo Sexto Tempo!